Bom dia, queridos irmãos. Estudo de hoje, para terminar a semana, o rosto resplandecente de Moisés. Vamos entender isso na Bíblia, amém? Vamos entender o que é o rosto, resplandecente de Moisés. Muito bom. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia, por tudo que Ele tem nos oferecido, nos dado, não é? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua paciência conosco também, Senhor. Nos abençoa, toma conta dos meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver escutando tuas santas palavras. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre todos eles. E sobre mim também, Senhor. Bendito seja o teu nome de eternidade a eternidade para todos sempre. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Queridos, para terminar com chave de ouro, O rosto resplandecente de Moisés. Amados, Moisés não sabia, que o seu rosto estava brilhando quando ele desceu do Monte Sinai. Com as tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus, pela segunda vez, Mas os outros contemplaram, viram aquilo ali, Os outros contemplando o rosto de Moisés, viram que o rosto dele brilhava muito. Quando você vive em íntima comunhão com Deus, meu irmão, você não percebe, a santidade de Deus em você, sendo comunicada a você. Mas as pessoas que vão olhando para você, convivem com você, elas vão percebendo a santidade de Deus comunicada a você. Elas vão ver em você o rosto de Jesus Cristo. Quando você se afirma no caminho do Senhor, quando você passa a ser uma pessoa diferente dos outros, não para menosprezar os outros, pelo contrário, para mostrar para os outros que existe a salvação, que ela está na nossa porta, batendo para entrar. Quando você começa a largar o mundo, as pessoas começam a perceber algo diferente em você. Começa a perceber o brilho que existe em você quando você anda no caminho do Senhor. Queridos, quando Deus comunicava, Vamos pegar do começo aqui. Deus, quando você vive na íntima comunhão, que nem eu falei para você, na santidade de Deus, Deus comunica, E as pessoas vão ver o rosto de Jesus em você. Agora, queridos, isso que Deus quer que aconteça na minha vida e na sua. Não só foi com Moisés. Ali, Deus deu um exemplo para Moisés. Isso, Deus quer que as pessoas vejam também em você e em mim, e todos aqueles que seguem o caminho dele, o rosto de Jesus. Jesus quer isso mesmo. A Bíblia fala de Estevão, quando ele estava diante da multidão pregando em Atos, diz que o rosto de Estevão brilhava como um rosto de um anjo. Você está vendo? Amados, essa íntima comunhão com Deus faz com que o rosto resplandeça, viu? Você é a luz do mundo, disse Jesus Cristo, Nós resplandecemos a luz que vem de Jesus Cristo. Êxodo, vamos ver aqui Êxodo 34, versículo 29.
tá? Versículo 29, Êxodo 34, versículo 29 até o 35. Está escrito assim: quando Moisés desceu ali do Monte Sinai, tá? Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a sua pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Você está vendo? Nem ele percebeu isso. Tá? Verso 30. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e também chegaram-se a ele. Então Moisés o chamou, Arão e todos os das congregações tomaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara, lá no Monte Sinai. Tá bom? Versículo 33. Tendo Moisés acabado de falar com ele, pôs-se um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para lhe falar, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar e falar com ele. Vamos ver aqui. Queridos, quando você, já falei, quando você vive em íntima comunhão com Deus, você não está consciente, né, da sua santidade, viu? Mas as pessoas percebem você. A sua íntima comunhão com Deus, as pessoas percebem. Você começa a mostrar o rosto de Jesus, o caráter de Jesus. Amados, é impossível as pessoas não perceber quando você muda. É impossível, tá? Quando você muda e anda com Deus, é impossível. Assim como Enoque, né? Andou com Deus. Abraão, Moisés, Daniel, andou com Deus. Amados, Jesus Cristo, vivendo como um homem aqui na terra também, andou com Deus, tá? Ele tinha a íntima comunhão com o Pai, tá? Ele era batizado e possuído pelo Espírito Santo, e todos percebiam isso em Jesus Cristo. Você entende? Não dá para esconder quando você vive em comunhão com Deus, meu irmão. Não dá, tá? E quando você é batizado pelo poder do Espírito Santo, não dá. Você se transforma, não tem jeito. As pessoas percebem em você algo diferente. Agora, por que o rosto de Moisés começou a brilhar? Ele já tinha falado com Deus, não é? Não é isso que a Bíblia falou para nós aqui? Moisés já tinha falado com Deus, meu irmão. 6 vezes ele já tinha subido o Monte Sinai. 6 vezes, tá? E nenhum dessas 6 vezes o rosto dele brilhou. Não era pelo fato de ele ter falado com Deus, viu? Foi porque ele disse: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus mostrou, viu? Foi na 7ª vez que ele foi lá levar as 2 tábuas para Deus escrever a 2ª vez, os 10 mandamentos, que ele falou para o Senhor: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus mostrou. E o rosto dele desceu brilhando. Todo mundo via nele um rosto diferente. Porque Deus mostrou a glória para ele.
quem ele era. Um Deus de amor, compassivo, bondoso, maravilhoso, misericordioso. Deus longanimo. Queridos, Moisés teve uma revelação, né, do caráter de Deus mais profunda, viu? Do que antes, nessa 7ª vez que ele foi. Tá? Quando Moisés estendeu a bondade, né, pedindo para Deus ali mostrar a glória, Deus mostrou para ele, né, a bondade. Ele viu a bondade de Deus. Por isso que o rosto dele brilhou muito. Queridos, nosso coração e nossa mente, né, experimentaram uma transformação quando nós rendemos a Deus e permitimos que Ele seja o Senhor, o Rei da nossa vida. Nós também vamos sentir isso. As pessoas vão perceber em você algo diferente, tá? Nosso coração e nossa mente, tá? Experimentaram uma transformação quando nós rendemos a Deus e permitimos que Ele seja o Senhor, o Rei da nossa vida. Viu? Sabe por quê? Vai no livro de 2 Coríntios para você ver uma coisa. Livro de 2 Coríntios. Vamos aqui no livro de 2 Coríntios, que é para você ter uma noção do que Paulo falou aqui, tá? Livro de 2 Coríntios. Eu estou aqui na minha Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 3, tá bom? Vai lá no capítulo 3 de 2 Coríntios. Já estou aqui, ó. Capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 18. Dá só uma olhada. Versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, veja só o que Paulo está dizendo. Somos transformados, tá? De glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor e o Espírito. Veja só, vou ler de novo. E todos nós, com o rosto desvendado, mostrando para as pessoas, que nem Moisés, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Tá? O rosto, aqui, Paulo, né, fala, mas todos nós com o rosto descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados em glória, na mesma imagem e pelo Espírito do Senhor. Amados, esse texto aqui é muito profundo, viu? Quando você lê. Por quê? Pela contemplação que nós somos transformados, viu? Pela contemplação que nós somos transformados, tá? Contemplando o quê? A quem? A Jesus Cristo. Como? Meditando na vida de Jesus, meu irmão. Tá? Pelo menos 1 hora por dia. Pelo menos. Tá? Vamos ser observados e assimilado, e nosso rosto vai brilhar como o de Moisés. Viu? As pessoas vão perceber que você anda com Jesus. Um exemplo. Que você ande com Jesus, né? Agora vamos dar um exemplo. Como Moisés. Moisés andava com Jesus e o rosto dele brilhou. Quando ele pediu a glória de Deus, Deus mostrou, o rosto dele brilhou, queridos. Tá? Temos que manter os olhos fitos, meu irmão. Tá? Em Deus. Tá? Aí as pessoas vão perceber que você anda com Jesus, né? A glória do Senhor precisa ser refletida em você, meu querido irmão e minha querida irmã, tá?
e em mim também. Tá bom? Temos que manter os olhos fitos em Jesus Cristo, como está lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, né? Ali está escrito, né? Veja Hebreus, o livro de Hebreus, está aqui, ó, Hebreus, até passei aqui, ó, Hebreus 12. Vamos ler, né? Está com a Bíblia na mão mesmo, né? Capítulo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, tá vendo? Somos olhados, vigiados. Muitas pessoas nos assistindo. O universo nos assistindo. E ele fala, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, né, desembaraçando-nos de todos o peso, de todo o pecado que tenazmente nos ascendia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha o que ele está dizendo aqui, versículo 2. Olhando firmemente para o autor. Devemos olhar para o autor disso, o nosso Jesus. Devemos olhar para nosso Deus, meu querido irmão. Olhando, versículo 12, de Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor, consumidor da fé, Jesus, está dizendo aqui, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Está vendo? Não fazendo caso da ignomia. E esta está sentado à destra do trono de Deus. Ele está sentado à destra do trono de Deus. Né? Que Paulo fala aqui, olhando para Jesus, né? E não olhando para trás, não olhando para os lados. Temos que olhar para Jesus, para frente, tá? Nós precisamos nos consertar em Jesus, tendo uma íntima comunhão diária com Jesus, para refletir a glória de Jesus. Você entendeu, queridos? Em outras palavras, né? Para ter um caráter de Deus, meu irmão, sendo implantado em você e em mim também, em outras palavras, tá? Quem faz esse trabalho aí? Quem? O Espírito Santo. Jesus deixou ele aqui para isso. Eu vou embora, mas aqui fica o Espírito Santo e ele guiará vocês à verdade. Queridos, é o Espírito Santo que faz uma transformação na sua vida e na minha. Para mostrar o rosto de Jesus, o caráter de Jesus, o amor de Jesus para conosco. Tá bom? Moisés é um exemplo para nós, meu irmão. Com certeza. Mas maior exemplo do que este foi Jesus Cristo. Tá? Por isso, vem ao meu apelo para vocês que temos que contemplar Jesus. Aí sim, seremos transformados. Amém, aleluia. Bendito seja nosso Senhor. Nós seremos transformados. Queridos, Mateus 5,16 fala assim, ó, assim brilha também a vossa luz diante dos homens. Foi Jesus que disse, ó, assim brilha também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, tá? E glorifique o vosso Pai que está no céu. Palavras de Jesus, Mateus 5, versículo 16. Nós temos que ser a luz do mundo, o brilho do mundo. Para mostrar para as pessoas o rosto de Jesus, o caráter de Jesus. Tá? Queridos, somente eu peço para vocês que brilhe, né? Que brilhe para ser transformado, para haver uma transformação na sua vida, tá? Nós somos agentes de transformação na vida das pessoas. Agora tem pessoas que vão para a igreja e não levam nem a Bíblia.
Diz que está tudo no celular, queridos. Não leva nem a Bíblia. Tem vergonha de andar com a Bíblia na mão para mostrar que é um cristão. E como é que vai mostrar o rosto de Jesus para as pessoas desse jeito? Fala para mim. Tem pessoas que vai passear na igreja. Queridos, somente peço que brilhem pode ser agentes de transformação para as pessoas. Para você brilhar, você tem que estar com o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Jesus Cristo. Uma íntima comunhão com Jesus, como Moisés tinha, em oração, lendo a Bíblia diariamente, todos os dias, orando de manhã, orando à tarde, na hora do almoço, agradecendo pelo pão de cada dia, orando à noite, na hora que vai dormir, orando pelo seu trabalho. Queridos, tem que ter uma vida constante, diária com o Senhor. Era assim que Moisés era. E quando Moisés falou, mostra-me a tua glória, aí o rosto dele brilhou, as pessoas, ele viu a glória de Deus, ele entendeu qual é a glória de Deus. Que era um Deus de amor, de misericórdia. Você entende? Meus irmãos, que o Espírito Santo seja derramado sobre você e que você e eu sejamos transformados de glória em glória pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Amém, aleluia. Que estudo bom, né, meu irmão? Que fechamento de semana, hein? O rosto resplandecente de Moisés. Você quer ser um rosto resplandecente também na vida do ser humano? Aí fora? Sim ou não? Para isso você tem que estar numa íntima comunhão com o Senhor. Por isso que eu falo para vocês, compartilhe o estudo com as pessoas, você se torna um pregador também. A recompensa vem lá de cima, meu irmão. Faça isso. Dá um like, dá um joinha aí, inscreve no canal para poder crescer mais, para chegar às pessoas que não conhecem ainda a palavra de Deus. Nós devemos ser um rosto brilhante na frente das pessoas. Mesmo com nossos pecados, com nossas divergências, mas Deus está nos vendo o esforço que estamos fazendo para mostrar para as pessoas, né, quem é Ele, o caráter de Deus, o rosto de Deus. Nós devemos brilhar para as pessoas. Deu para você entender? Deu para você entender por que Moisés desceu de lá com o rosto brilhando? Não foi só para falar com Jesus, meu irmão, e estar em comunhão com Ele. Ele foi lá 6 vezes. Ele falou 6 vezes com o Senhor. Mas na 7ª vez que ele falou, mostra-me a tua glória. Deus foi lá e mostrou dentro da Bíblia para ele. Nós vimos aí, Deus mostrou as qualidades que Deus tem para com o ser humano. Sem falar com a misericórdia, a bondade e o amor. Seja uma pessoa transformadora, seja a luz do mundo. Seja o sal da terra, que nem o Senhor falou. Que dá o sabor, que dá o gosto. Que as pessoas têm gosto de te ouvir quando fala de Jesus Cristo, quando fala do amor dele, quando fala do amor do nosso Deus para conosco. Você entendeu, meu querido irmão? Minha querida irmã? Fechamos com chave de ouro. Mostra para as pessoas o rosto de Jesus, brilhando, sendo a luz do mundo para as pessoas. Amém? Muito bom. Vamos orar e fechar com chave de ouro. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor nosso Deus, pelo estudo das tuas santas palavras, pelo amor e a tua misericórdia para conosco. Nos ajuda com o poder do Espírito Santo a ser um rosto brilhante igual ao de Moisés para as pessoas. Mostrando o teu caráter, a tua bondade, a tua misericórdia. Que o Senhor é um Deus compassivo. Que o Senhor perdoa os seus filhos mesmo errando.
quando nós pedimos perdão. Nos ajuda, nos fortalece. Dê a paz para meus irmãos e minhas irmãs, onde estiver escutando as tuas santas palavras. Que o Espírito Santo seja derramado sobre cada um deles, fortalecendo, trazendo eles para teu lado. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor continua nos dando ainda. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Tchau, pessoal. Até a semana que vem, tá? Sábado vem a introdução aí, né? Se der, ou domingo, né? Que é o primeiro dia da semana. E aí nós continuamos. Vamos ver o que nós temos mais para aprender? Vamos? Eu nem vou falar o que é, tá? Vai ser uma surpresa. Vamos lá, tá? Tchau. Bom final de semana para vocês aí.